Uhum, é verdade, 150. Eu tenho 65, faz 10 anos, já tu imagina. E ela tem 150 anos. A Márcia depois vai mostrar tudo. Komm, Ingrid, vem lá. Alles gut, boa noite. Tem que fazer assim, o Stäbchen, né? Tudo bom. Levanta ali o Stäbchen para cima. Já está levantado, está levantado. Já fez. Querida! Ingrid, fala para o pessoal em casa quem é a Ingrid. Fala um pouquinho antes de nós falar sobre patrimônio. Para as pessoas em casa saber com quem a gente está falando no Facebook hoje, né? Tá certo, Herta. Eu sou arquiteta, atuo aqui em Dois Irmãos, no campo do patrimônio cultural. E trabalho com restauração também. Restauração, né? E Coisa chique. é isso, com gestão do patrimônio, com inventários. Vamos falar um pouquinho sobre tudo hoje, né? Hoje é o dia do patrimônio, é? Hoje é o dia do patrimônio, 17 de agosto. Por que é dia do patrimônio? Para o pessoal já logo em casa entender junto para a gente. O que é o dia do patrimônio? Por que tem o dia do patrimônio? Vamos começar por ali. Vamos ver. O Dia do Patrimônio é uma data comemorativa ao patrimônio brasileiro, né? E ele iniciou com grandes... A formação do patrimônio brasileiro iniciou com grandes intelectuais brasileiros. E um deles era o Rodrigo Melo Franco de Andrade, que, junto com esses outros intelectuais, fundaram o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Vamos junto. Instituto Do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Tudo isso junto. Tudo isso em 1937. 1937. Olha que coisa maravilhosa, né? Tu acha que no Brasil, vamos falar como estamos falando do patrimônio histórico, tu acha que no Brasil a gente avançou bastante? Claro que a gente sempre tem que avançar mais, né? Cada vez melhorar mais e cada vez manter esse patrimônio maravilhoso. Tu acha que no Brasil melhorou depois que veio essa lei, então, e esse patrimônio tem o seu dia? Sem dúvida que melhorou, né? Porque hoje o Brasil, o IPHAN é uma instituição, uma autarquia federal, e ela é referência mundial na gestão do patrimônio, né? É mesmo. Sim, hoje o IPHAN tem vários braços de atuação, e um deles é o Centro Lúcio Costa, que atua nos países que falam também a língua portuguesa, auxiliando a esses países a fazerem a sua gestão do seu patrimônio, né? Então, países na África que falam a língua portuguesa, né? Olha só. Nós vamos assistir um vídeo, depois eu quero entender um pouco como ela é querida, né? Olha, eu gosto de pessoas que eu consigo conversar assim, tão sensacional, a gente vai conversando, vai fluindo. Ela falou que, fala de novo tudo que envolve o patrimônio, falou que é histórico, cultural. Na verdade, hoje existe a gente pode dizer assim, uma divisão entre o patrimônio material e o imaterial. Mas, na verdade, é uma coisa só, né? Tudo junto. O patrimônio material é isso que a gente está vendo aqui. Aqui que nós vamos falar sobre esse patrimônio lindo depois, né? Então, o que está construído, o que é palpável, o que a gente consegue... o que é tangível, que a gente consegue visualizar, pegar, sentir, né? E enquanto que o patrimônio imaterial são aqueles elementos que são as festas, as celebrações. Isso, né? também é patrimônio. Também é patrimônio. Olha que chique, os eventos. Por exemplo, nós temos assim, dá para dizer que dois irmãos são Baumschneids. Quando chegam os imigrantes alemães aqui no Brasil, em 25 de julho de 1824, mas eles chegam lá em São Leopoldo primeiro, né? Sim. E depois aqui, eles chegam mais tarde, né? Em 29 de setembro de 1829, certo? Correto. E até chegam no Baumschneids, eles constroem isso. Depois vamos falar da igreja. Então, o Kerp de São Miguel dá para dizer que é um patrimônio também. Sim, o patrimônio imaterial. É uma festa, uma celebração. As Kermesse, as Kirmesse. Exatamente. Que se mantêm até hoje. Nós vamos assistir um vídeo. Vamos botar um vídeo lá. A Márcia vai botar um vídeo para a gente. Vão junto com nós de casa lá, vamos assistir. Bota lá, Márcia, vamos mostrarem lá.
São os monumentos, as obras de arte, os conjuntos arquitetônicos, mas também são as festas, músicas, as danças, os folguedos, as comidas, ai, coisa boa, delícia, enfim, todos os saberes, fazeres e falares. O que produzimos com as mãos, as ideias e a fantasia, que remete à história, à memória e à identidade de um povo. Como diz a doutora em Sociologia, Cecília Londres Fonseca. Queridos! Muito bem, estamos de volta. A gente assistiu um vídeo que é o patrimônio cultural, é tudo que criamos, valorizamos e queremos preservar por alguma determinada razão. É isto? Exatamente isso. É. E como as pessoas podem preservar um patrimônio, Ingrid? Isso às vezes eu fico pensando assim, porque vamos falar assim para nós, assim, às vezes a gente tem que cuidar mais do patrimônio, sempre manter o patrimônio para que a gente possa que ele cada ano fique mais bonito, mais lindo. E como é que a gente faz a preservação de um patrimônio assim? É uma boa pergunta. É. Existem várias formas, né, de fazer a preservação desses bens culturais, né? O patrimônio material a gente faz através da sua conservação, da sua restauração, né? O patrimônio material, que é assim aqui a igreja, né? E depois nós vamos falar quantos pontos nós temos em Dois Irmãos já, né? É. E o patrimônio imaterial a gente registra, né? Tem que documentar. Documentar, né? Uhum. A gente pode registrar, por exemplo, as memórias orais, né? As memórias rurais. Que nem tu faz no teu canal, né? Memórias e histórias. As memórias, histórias, né? Isso é verdade. Tu sabe que eu, assim, Ingrid, vamos ver se tu concorda comigo, né? Eu sempre digo, quando a gente, Dois Irmãos, por exemplo, é um exemplo. A gente tem a escola Paulo Arte, aí nós temos a escola Mateus Grind, aí nós temos a escola Alpano Hansen, a Carlos Rausch, Arno Nino, Felipe Alfredo Wendling, né? Isso são memórias também, né? Que vão ficando porque essas pessoas, de uma forma ou outra, na sua passagem de tempo, foram deixando para nós um patrimônio. Exatamente, com suas ações elas contribuíram para a construção da comunidade, né? Muito então bom. isso também é uma memória. Festividades, danças e tudo também junto. Tudo, folclore. Danças folclóricas, né? Aliás, a tia Lídia está enxergando, a gente está em casa olhando aqui o live de hoje. Tia Lídia é uma pessoa que começou muito cedo com as danças folclóricas, né? Ela começou lá nos anos 70, eu acho que 72, 73. Muitos anos nós tivemos muitos grupos de danças folclóricas. Aliás, os corais, Ingrid, me ajuda. Eles eram, cada bairro, cada vila, nós falávamos de vila, cada comunidade tinha um coral. Né? E era tão bonito, nós chamávamos Musikhaus, a música em família. Hat man sich uns angetroffen, also singen, braucht man nicht keine singen. Hat man bloß singen, wenn man wollte singen, ist man hingegangen, hat man ein bisschen gesungen. Da haben sie uns gelernt. Tu entendeu? Não. Não entendeu. Eu vou traduzir. Eu disse que era tão bonito que mesmo que a gente não sabia cantar, a gente se reunia, o regente nos ensinava, não tinha problema. Nós tínhamos várias as casas em família, então ia numa casa numa vez, na outra. Então nós fazíamos candorias, nós cantava bastante, né? Sim, era verdade, tão bonito. O coral Santa Cecília era muito presente também. Muito presente, né? E é uma memória viva ainda, né? Ela está aí ainda, né? Está aí ainda. Está junto com a gente. É verdade. Querida, hoje estamos fazendo um bate-papo super legal sobre patrimônio histórico, cultural, junto, tudo junto. Dá para dizer que o nosso dialeto, o Hunsrück, que vem lá do Deutschland, que vem lá de fora para cá, que nós estamos agora em 196 anos da imigração alemã, aqui no Rio Grande do Sul, especificamente falando, dá para dizer que ele também já é um patrimônio? Sem dúvida, as línguas, né? Todas, as línguas, né? As línguas brasileiras, que são muitas, né? Uhum. Essa dinâmica cultural que existe no Brasil, né? Uhum. As línguas se misturando, as línguas indígenas, que o português foi se apropriando de várias expressões, né? A cultura afro, né? Que também o português foi se apropriando.
indígena, cultura indígena, chimarrão, né? Ah, o chimarrão. Chimarrão, os índios guaranis, né? Era o hábito deles, né? De produzir a erva mate nas missões, né? Uhum. E isso foi se aculturando e o gaúcho toma o chimarrão. O gaúcho foi tomando conta e tomou assim e vai indo. Lá nas fronteiras eles chamam os cauchos, né? Lá já se domava, né? Sim, Já domava o chimarrão, né? exatamente. Olha que coisa, e dá até hoje. Então. O chimarrão, então, é bem antigo também, né? Muito Muito antigo. antigo. Já é patrimônio. Já é patrimônio. Mas olha ali, vamos ver aqui, vamos exibir mais um vídeo aqui, ó. Deixa aparecendo ali, ó. Vamos ver o que nós vamos ver agora, Márcio, junto com os outros intelectuais. Vamos ver. Agora nós vamos falar um pouquinho desse patrimônio histórico que é por que existe o patrimônio histórico cultural. Vamos assistir? Junto com o pessoal em casa. Vamos ver se eu consigo entrar tudo. Tem que entrar na internet, que ali nós temos poucos bastidores, mas o César está aqui, daqui a pouco ele vai falar para nós. Márcio, bota o vídeo lá. Querida, Márcio. Junto com os outros intelectuais brasileiros, o doutor Tu quer água aí? Rodrigo foi responsável pela criação do órgão federal que faz a gestão dos bens culturais e que hoje é chamado de IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Estamos de volta hoje aqui falando sobre patrimônio histórico junto com a Ingrid, né? Aqui tem gente com nós em casa ali. Tu conhece o Rodrigo Duarte? É, tu conhece o Rodrigo Duarte? Ele botou na escuta, amigos, vida longa ao patrimônio cultural e aos amigos da Associação Itagur Duarte. Querido, peixe no coração, se tu não fosse casado, meu Deus do céu, eu adoro ele é muito querido, né? Nem vou dizer com quem ele é casado, né? A Thaís Pacas, parabéns a todos envolvidos, preservar o patrimônio é preservar a nossa história. É verdade, né? A Thaís do Departamento Cultural da Prefeitura. Né? A Líria, tia Líria está com a gente. Líria, manda pra gente aqui, fala um pouquinho do patrimônio histórico, que negócio da dança folclórica, quando tu começou, como tu começaram. Leila dos Santos, parabéns. A Leila também faz parte da associação, né? Tá junto com vocês, né? Olha que coisa boa. A Nayana Johan, querida, liebe Kuss pra dica, olha que coisa boa. A Chazira Tias, que pagana, a iniciativa Testa Live. Ai, obrigada, meu amor. Fique junto com a gente e compartilha, vai lá no compartilhamento, lá no Stupje, lá, e vai fazendo lá esse compartilhamento. Ingrid, o que falar desse lugar aqui? O que falar desse patrimônio histórico aqui? Antes de falarmos desse lugar, vamos falar um pouco, porque aqui a gente tem que ter assim, pensamento só para ele, mas antes de nós falar daqui mesmo, vamos falar um pouco do patrimônio em Dois Irmãos. Como nós estamos em Dois Irmãos hoje, quantas casas a gente tem, como a gente está caminhando, tu tem assim um pouco, como eles falam, os jovens gostam de falar, feedback, né? Sim, um feedback. Um feedback. Acho que é legal falar essa palavra feedback, porque antes de existirem os bens tombados, né, ocorreu uma coisa muito importante em Dois Irmãos, que foi a elaboração do segundo plano diretor. Né? Em 1994 iniciou. O segundo. O segundo, já existia um primeiro, né? Tá. Que veio da década de 50, quando o município se emancipou. Então vamos, olha só essas datas, isso é fantástico isso. Em 1959, quando Dois Irmãos se emancipou, tinha o primeiro, isso? Exato. E ele durou quantos anos? Aí, em 94, a prefeitura iniciou a elaboração do novo plano diretor. Em 94. Foi contratado uma arquiteta e alguns arquitetos da antiga, a Metroplan, que ainda existe, mas que na época prestava essa assessoria aos municípios, Sim. Veio a Dois Irmãos. Entendi. E o que mais chamou a atenção deles foi justamente a Avenida São Miguel e seus bens históricos. Então, eles sugeriram fazer um inventário. Então, este é o inventário
que foi feito entre 94 e 96, de Olha. todos os bens ao longo da São Miguel. Foram 100 bens inventariados. 100. 100 Stück, 100 Stück. Pessoal em casa, 100 Stück. Olha que é bastante até, né? Bastante. É um número bem alto, assim. E tinha bem mais. Isto só nessa Avenida São Só Miguel. nessa avenida. Olha Até ali. o Travessão Ribney. Até né? o Travessão Ribney. E aí, depois disso, já em 2002, se criou a lei de tombamento e se tombaram 21 bens. 21. E nos anos seguintes, 2 famílias solicitaram o tombamento de suas residências. Isso é um crescimento, né? Com certeza. Quando a família vem e diz assim, olha, eu quero fazer o tombamento da minha casa, isso é bonito, né? É um reconhecimento. É um reconhecimento, né? É um sinal que estamos no caminho certo, né? Exatamente. Olha, Então, são 23 no total. 23 no total. E bem preservadas. Algumas não estão bem preservadas, mas em sua grande maioria, sim, estão bem preservadas. Bem preservadas. Olha que coisa boa. Isso é muito bom, porque gente, quando a família vem e pede para fazer o restauramento, transformar em patrimônio histórico, é um sinal que ali continua uma vida, continua uma memória. E o que vai ser? Eu estava falando dos nomes antes, eu esqueci de falar, eu acho que eu estou ficando com Alzheimer já. Eu queria dizer como é importante. Isso é uma sugestão bem da reta, tá? O pessoal em casa pode concordar ou não, a Ingrid. Como é importante quando a gente tem um lugar bonito na cidade, seja uma praça, seja um lugar público bonito, uma rua, e está o nome de uma pessoa que foi importante na cidade. Vocês já imaginaram se nós dessemos o nome de outras coisas na cidade, nós não ia saber quem foi Paulo Arendt, Mateus Kring, Felipe Alfredo Wendling, quem foi, né? Quem foram essas pessoas? Assim, os jovens, eles podem assistir um vídeo, ele pode ir lá na escola, ele pode ler quem foi. E nunca vai sair da memória, né? Exatamente. É importante, né? É uma boa Tu concorda forma. comigo? Concordo, plenamente. Porque é tão bonito a gente poder manter viva a memória. E assim é uma maneira de manter viva, né? Assim é uma maneira, uma forma. Existem várias formas. Essa é uma delas. É uma delas. Querida, vamos ver quem está com nós aqui, ó. A Dia Líria ali. Ana Paula, querida, valorizando a nossa cidade. Ai, coisa. Leila estava dando a prazinho ali. Ana Yane Johan, Cira, eu não enxergo bem de óculos. Que bacana ali, deixa eu ver. Leia Reis. Está achando, nossa cidade precisa preservar a sua história, é muito importante. Rostrecht, tem toda a razão do mundo. A Associação dos Amigos Patrimônio Histórico e Cultural de Dois Irmãos, estou com vocês, parabéns. Ai, que coisa boa. Aqui, ó, a Lídia hat es geschickt für uns. A Lídia é fantástica, a Lídia custa para ti. Né? Eu comecei em 1979, quando Dois Irmãos comemorou 150 anos da vinda dos imigrantes alemães, em 79. E será que hoje tem algumas escolas que ainda tem a dança folclórica? Eu acho que tem 2 ou 3, eu acho que tem ainda, né? Acredito que sim. Não Deve tenho ter ainda, né? E esse espaço aqui? Vamos assistir mais um vídeo? Pessoal em casa, a gente está fazendo bate-papo, daí vai um vídeo, daí vamos lá. Vamos assistir mais um pouquinho sobre esse lugar lindo, maravilhoso. Bota lá, querida. Acham que ela começou grande, linda e desse tamanho? Não, de jeito nenhum. Ela foi sendo construída bem aos pouquinhos, ao longo de muitos e muitos e muitos anos, com a participação da comunidade, para ser o que hoje é, o que a gente está vendo. Muito bem, Bernadette Rausch está chegando, viva a nossa igreja. Aquelas para estamos ouvindo da igreja, quando nós vamos falar da igreja. Eu tenho uma história aqui que o pessoal me mandou, vamos dividir junto antes de falar do patrimônio do outro ali. Diz que o Padre Valentim me mandaram um monte de história. Quem tiver história da igreja, quiser mandar para a gente dividir em casa, lá no YouTube, Herta Klein, e também no Facebook aqui do Patrimônio Chiques, nós vamos fazer uma leitura. Diz que o Padre Valentim, em uma ocasião ou mais, ele empurrava os coroinhas para ser um pouquinho mais rápido. Será que ele fazia isso mesmo? Hein?
Olha, eu acho que ele fazia, né? Tem uma aqui que eu adoro. O Padre Valentim começou um casamento. Isso eu queria ter visto. A noiva se atrasou e o Padre Valentim começou a missa do casamento antes da noiva chegar. Está atrasado, eu vou começar o casamento. Tu acredita isso? Isso é patrimônio também, né? Isso é patrimônio, né? Todo ano. Olha, a tia Lídia vai saber isso também, o pessoal em casa, quem está lá. Todo ano se fazia a lavagem da igreja. Todo ano. Dentro e fora. Isso era um acontecimento. Então, antes de cash, alles gewischt, era dentro, era fora. E o pessoal só não lembra se era antes do Kerbe ou antes do fim do ano. Isso o pessoal ainda aqui estava dizendo não lembra. Mas eles deixavam assim, ó. Toda a comunidade vinha ajudar a limpar a igreja. Tanto por fora e por dentro. Glaubst du das? Era assim. Vamos ver mais uma aqui, ó. Aqui, deixa eu ver uma coisa. Tem uma aqui que eu achava engraçado. Ingrid, me ajuda aqui. Diz que, olha, vamos pegar aqui, ó. A igreja do lado lá ficava, não, tinha uma, deixa eu achar, não findet doch hier, eu estava fazendo, aqui, ó. Todos os anos tinha procissão. Jeder, essa é fantástica. Todos os anos tinha procissão. E daí, quem era os anjinhos, né? Quem eram os anjinhos eram as meninas do Imaculada Conceição. Daí elas tinham que fazer a procissão, elas levavam a procissão. E depois, quando elas iam a primeira vez no baile, elas não podiam mais ser anjinhas. Quando não anjinhas, tu acredita? Daí eles não iam no baile, agora não podiam mais ser anjinhos. Era assim. Ingrid, que falar desse lugar? Tem uma coisa, depois nós vamos mostrar, a Márcia vai mostrar a câmera ali, tem uma coisa que eu também achava curioso. O que falar desse lugar aqui? 150 anos, está bem restaurado, está bonita, está bem preservada. O que nós podemos dizer? Com certeza está bem preservado. E eu acho que um dos grandes importâncias da preservação é a continuidade do uso, mesmo que não seja para o uso religioso, né? Que não é mais um templo religioso. Hoje ele é um espaço cultural. Exatamente. Isso que é fenomenal, né? Porque um espaço que foi projetado para ser uma igreja serve à função cultural, principalmente por causa da acústica, né? E fundamentalmente o cenário, né? Que propicia. Né? É lindo, né? É lindo. Tem muitos artistas que vêm, a Herta vem a vez assistir aqui, tem muitos artistas que vêm aqui, eles ficam apaixonados em apresentar num lugar tão bonito. Aqui passa uma paz, né? Uma tranquilidade, é tão bom aqui dentro. Os artistas, todo mundo elogia quando vem aqui e faz um show, né? Verdade. Todo mundo fica maravilhoso, né? Isso é muito bom. E eu acho que um outro aspecto importante, Herta, é que assim como essa igreja, há 150 anos atrás, ela foi construída por força da comunidade, ela também foi preservada por força da comunidade. É verdade. Né? Que impediram até mesmo a demolição. Né? Porque, Então, na verdade, a igreja, os padres, na época, queriam tirar a igreja, né? Eu não tenho a informação exata, mas eu acredito que sim, eles queriam tirar. Porque, na verdade... Não queriam restaurar, na verdade. Na verdade, o templo, o espaço ficou pequeno para a quantidade de fiéis. Né? Então, por isso, a necessidade de construir um templo maior. Né? Mas aí acabou que esse espaço ficou abandonado, né? Então... E daí a comunidade se mobilizou e conseguiu então manter, e o município adquiriu, né? Exatamente. Nós temos um vídeo falando um pouco sobre isso. Vamos botar o vídeo para o pessoal em casa entenderem, né? Como é que foi toda essa história um pouquinho para nós poder conversar. Mas antes disso, segura lá, Márcia, segura o vídeo lá então. Eu quero agradecer aqui, ó, a Margarita, querida, muito bom, que então tá ótimo. Tem aqui. A Triane Aliatos. Isto, boa noite, querida. Tá tudo junto com a gente ali, né? O pessoal tá vindo aqui, olha que chique, né? Tá sucesso total em casa. Vamos conhecer um pouco mais, então, dessa história de como foi, né? E é neste ano que o padre jesuíta Guilherme Torleman inicia a arrecadação de verbas para a construção entre os moradores das comunidades.
Ela é erguida aos poucos e vai sendo construída em volta da antiga capelinha de madeira, que também foi destruída aos poucos, dando lugar à nova igreja. Durante a década de 1870, a edificação da matriz seguiu, com as obras dos vitrais, compra da estátua em madeira de São Miguel, construção do altar bem-aventurada Virgem Maria e de São José, confecção do teto forrado e decorado e finalização da construção da torre, que foi feita pelo mestre Jacob Schmidt, que também se dedicou à arte da cantaria em pedra nas lápides dos cemitérios antigos da região. Após essas obras, em abril de 1980, a nova igreja recebeu a bênção solene, realizada pelo bispo Dom Sebastião, a convite do padre Torleman. A inauguração foi linda, 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 linda. Ai, com foguete, tocar dos hinos e diversos instrumentos musicais. Alles mitsama. Tinha mais ou menos 3.000 pessoas. Toda lá. Isso tinha gente, alles so gente, católicos, protestantes, de todas as colônias. Cantaram de grossa cota. Ah, coisa linda, maravilhosa. Entre 1948 e 1950, a construção foi finalizada. Ai, que maravilha! Queridos, daqui a pouco sabe com quem nós vamos falar também? Com ele, o César. César é meu amigão, desse Tulípia, porque nós vamos falar um pouquinho também da associação, ver como ela funciona, como ela se mantém, como ela vive, quem são os associados. É importante também, né, Ingrid? Por trás de tudo tem que ter pessoas, né? Sem dúvida. As pessoas têm que ajudar, né? É elas que constroem o patrimônio. E mantêm o patrimônio. Também. Precisa manterem, né? Porque elas se identificam com ele. É verdade. Você sabe que eu estava olhando, eu estava vendo nos questões históricas. Márcio, mostra um pouquinho a igreja para o pessoal que está em casa. Ó. Tem um lustre lindo, maravilhoso. A Márcia vai tirar uma câmera ali, agora ela trocou a câmera, ali vai tirar um pouquinho. A gente está olhando aqui, tem os vitrais, tem ainda bastante coisa. Dizem, Ingrid, que de um lado sentavam os homens, do lado esquerdo sentavam os homens, e do lado direito sentavam as mulheres. Eu acho que era isso, né? Ou era o contrário, eu não sei bem agora. Eu sei que um lado eram os homens e um lado eram as mulheres. Isso era um fato histórico também, né? Sim. Como é que pode, assim, a gente... A Márcia está mostrando a igreja agora ali, ó. Olha que bonito, né? Tudo. Quanto tempo levou para fazer a restauração? Tu lembra? Acho que foi bastante anos, né? Sim, porque a restauração, o recurso para as várias restaurações ocorreram em vários momentos, né? Então, não foi um recurso só, foi através de lei de incentivo. Foi através de lei de incentivo. O governo alemão, várias entidades auxiliaram, né? A captação com a própria prefeitura, né, sempre auxiliou. Sempre apoiou muito. Sempre apoiou. Hoje, o espaço ele pertence à Prefeitura Municipal de Dois Exato. Irmãos. Isso, é um patrimônio, público. É público, do município. Do né? município. Tem um fato histórico, a Líria. Pode, aqui a Márcia voltou para a gente aqui. A Líria disse: o movimento de pessoas que amam a história de Dois Irmãos, independente de crença religiosa, se movimentaram e reconheceram a assinatura para deixar esta obra de pé. É verdade, né? Tem um fato histórico, Ingrid, diz que, deixa eu ver se tem o ano aqui, a tia ali talvez vai lembrar ali. Uma vez estourou o transformador na rua, durante a missa, né? Deu a maior confusão, não acredita isso? Transformadores kaputt gehabt, geplatzt, das Ding, die Leute sind aufgestiegen, haben geguckt, was passiert ist. Tu imagina o que não aconteceu.
Isso também aconteceu aqui. Tu sabia? Sabia. É verdade. Essas coisas são fantásticas aqui. Aliás, quero agradecer quem mandou aqui. A Vera Rausch deve estar em casa nos assistindo. Mandou vários depoimentos assim, lindos, maravilhosos, de coisas que a gente está fazendo leitura, de acontecimentos que tiveram aqui. Né? Depois assim, se alguém lembrar se lavava a igreja antes, era no Kerb ou no Ano Novo, pode mandar para a gente aqui nossas histórias lindas, maravilhosas. Aqui vamos ver uma coisa bonita aqui, ó. Tinha alguns homens que pecavam a coleta do dinheiro durante a missa. Um deles era o Willibald Stoffel. Lembra o Willibald Stoffel, né? Depois era o senhor Paca, o senhor Winkert e o Svino Petri. Eles faziam as coletas dos sorfetórios no patrimônio. Olha que coisa. Tu sabe dizer alguma coisa, Ingrid, sobre os vitrais, hein? Sempre tem uma história bonita sobre os vitrais. Tem alguns vitrais aqui que são originais ainda, né? Todos ou não? Quase todos, né? Que vieram da Alemanha. Você vontade lá de quase todos. Alguns vieram da Alemanha e outros foram feitos aqui por vitralistas bem conhecidos, que inclusive são vitralistas que fizeram para outras igrejas, né? Em Picada Café, né? Em São José do Hortêncio. Então tem várias localidades que tem desses, mas alguns vieram da Alemanha, sim. Né? E muitos foram restaurados, porque muitos estavam quebrados, né? Então tiveram que ser restaurados, né? E as pinturas murais também, né, foram restauradas. Toda essa parte de trás em madeira, que é o retábulo, o altar. O pessoal está vendo, né? aqui nós estamos no fundo, aqui está o altar, né? E esse não sofreu restauração, ele estava inteiro. Ele tem pequenas peças faltantes, mas ele estava inteiro. Ele estava totalmente preservado. Olha né? só. O todo ali, tudo no fundo estava 100% preservado. 100% preservado. Muito bem. Ingrid, quando eu tenho uma casa assim de muitos anos, vamos lá, a Herta tem uma casa, como é que eu sei, como é que eu posso saber se ela vai se transformar num patrimônio, como é que funciona isso? Por exemplo, estou lá na minha casa, ela tem quase 100 anos, passou do vô, do bisavô e foi indo, como é que eu faço isso? Como é que eu tenho que fazer? Bom, um patrimônio, ele se torna patrimônio cultural protegido, acautelado, por uma série de atributos que é dado a ele, né? Então, por exemplo, os bens tombados em Dois Irmãos, cada um deles tem fatos históricos, mas também tem a questão arquitetônica, né? Então, a gente tem edificações... essa aqui com a presença do estilo gótico muito presente, tem edificações em Chaimel. Em Chaimel, esse é o que vem junto com os nossos imigrantes, exatamente, né? Uma técnica construtiva. O nosso museu, né? Não é um estilo, o nosso museu. Todo mundo fala que em Chaimel, estilo em Chaimel. Não é estilo. Não é estilo. Não, é uma técnica construtiva. E qual é a diferença? Vamos ver. Técnica construtiva e o estilo, né? O gótico é um estilo. Estilo gótico. Estilo gótico. E o enxaimel é uma técnica construtiva, pois se trata do encaixe de madeiras que formam a estrutura da edificação. Entendi. E o resto é preenchido com tijolo. Muito bem. Ou não. Nós temos muitas em Chaimel aqui em Dois Irmãos ainda. Já tivemos muitas mais, né? Muitas foram demolidas. O nosso museu lá, o pessoal que está nos assistindo, que é de outra cidade, está no YouTube, né, junto com a Herta Klein, e também lá no Facebook. Nosso museu é bem fácil de achar, é na Avenida São Miguel, vai subir lá. Quando tu chega, entra em Neopecker, lá que é patrimônio também, entra na igreja de Neopecker, tu vai pegar à esquerda, tu puxa um stick fora, vai só um pedacinho, passa a igreja a luterana, tu vai passar a evangélica, a luterana, tu chunou um stick fora, daí tu vai ao nosso museu. Dá para ver bem, né? Sim. Ele é bem na esquina. Bem na esquina, não tem como errarem, né? Não tem. É fácil. Que coisa boa. E nós temos então, vamos falar construtiva, algum estilo construtivo também diferente? Assim, além do enxaimel?
tem o estilo o eclético, né? Que é um mix de elementos da arquitetura, né? Então, as casas de frontão, né? A casa Soine. A casa Soine é assim, né? Ela tem um frontão, né? Ela é assim, né? É. E aquela que é assim, um spitz, assim, tem uma ponta, assim, tem ela testa, assim. Essa é, como disse, assim, ela é uma pontinha, assim, ela tem uma chanelinha no meio, daí vai para baixo, daí vai indo. É, de frontão. Essa é de frontão. Essa nós temos bastante, né? Tem bastante. Mas ganz viel de frontão, né? Tem um spitzchen em cima, da ist so ein bisschen, daí tem uma chanelinha no meio, daí testa, daí tem duas chanelinhas, uma de cada lado, daí tem a porta no meio. Nós temos uma edificação que é muito curiosa, que é a Casa Pastoral Evangélica. Que ela é uma edificação com um telhado em 2 águas, com um ponto muito alto, porque ele tem um sótão dentro, e por fora tu não enxerga, mas dentro toda a estrutura das paredes é em chaimel. Olha ali. É. Que coisa linda. Nós temos mais um vídeo. Nós temos um vídeo, depois eu quero falar um pouco com a Ingrid. Eu estou indo bate-papo, nós estamos indo. O pessoal em casa deve estar gostando. Vamos ver se tem mais gente aqui. Peraí, primeiro deixa eu ver aqui. Ó. Muito orgulho. Fui batizada nessa igreja. Maristela Selleck. Isto. Querida. Tu foi batizada aqui? Ai, vi gut, né? Olha que bonito, né? Também, né? Eu acho que a Herta também foi. Eu também acho. O Pedinho foi também, eu acho. O Pedinho foi. Essa compra pelo município merece um parabéns da nossa comunidade. É verdade, merece mesmo. 2 irmãos podem ser orgulho por ter preservado o patrimônio histórico. É verdade. Isso é muito bom. Bastante gente junto com a gente. Depois nós vamos assistir um vídeo. Eu quero que a Ingrid fale um pouquinho também da questão do cemitério. Nós temos um cemitério que é patrimônio histórico, né? Nós temos um cemitério lá na frente da escola Mário Sperch, lá embaixo no Travessão, né? É bem lembrado, Herta. Bem lembrado. Depois do vídeo, nós vamos falar do cemitério. Vamos lá. Queridos, falando em Querpe de São Miguel, me sinto disto que é o nosso patrimônio histórico, também a nossa festividade. Eu quero só dizer para vocês que esse ano vai ser um pouco diferente por causa da pandemia, né? Por causa do negócio do coronavírus, esse ano vai ser tudo internet, então vai ser diferente o nosso Querpe esse ano, né? Mas todo mundo vai ficar sabendo como vai ser. Como é que vamos fazer com o chopp? Cada um tem que tomar em casa, e cada um no seu caneco, né? Cada um fica... Os homens, olha assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, cada um com o seu caneco, mas não é cada um com o seu barril. Não vai achar que tem 10 homens em casa, tem que comprar 10 barris de shopping. Não, é um barril só. Eles vão confundir isso, Ingrid. Tem que explicar, senão eles vão comprar um monte de barril de shopping, né? Pois é, aqui na construção dessa igreja, quando eles, se eu não me engano, quando eles terminaram uma etapa de construção, né, eles fizeram uma festa para comemorar. E entre pouquíssimos homens, eles tomaram quase 400 litros de chopp. 300 e poucos litros de chopp. Meu Deus do céu. Isso é outro patrimônio. O alemão bebe bastante, né? E tun ganz viel trinken. Isso é outro patrimônio. Os alemães têm umas coisas muito bonitas, muito gostosas. E tun gut eles comem bem, eles tomam um chopinho, né? Nossas comidas, antes de nós falar do cemitério, nossas comidas, dá para dizer assim que o chucrute já é um patrimônio, né? Sim. Chucrute. Quem gosta de chucrute? Rapanete também. Spritzbier.
Pritzpia. Tu conhece o Spritzpia? Sim, adoro. Spritzpia é bom, né? É Muito sucesso total, né? Não pode tomar muito, né? Mas é bom tomar, né? Cerveja preta. Cerveja preta, isso tudo é patrimônio, né? Tudo. Olha só que coisa. Então, patrimônio é tudo de bom, não tem coisa melhor, né? Vamos falar um pouquinho do nosso cemitério. Nós temos o cemitério lá embaixo, que é cemitério luterano, né? Evangélico luterano. Evangélico luterano. São 2 cemitérios que a gente tem protegidos por lei, né? 2. 2. Lá em cima, Isso do lado da igreja evangélica, Do que é evangélico, a igreja do relógio, né? igreja do relógio. E o cemitério do Travessão, que também é um cemitério histórico, né? O do Travessão, aqueles dias eu dava lá passeando, olhando um pouquinho. Eu vi lá que tinha uns túmulos de 1800 e, se não me falha a memória, 48, acho. Sim. Né? Tem bastante gente lá, já é tá, um pouquinho, como eu vou dizer, porque a gente fala muito, nós temos aqui uma história, estava aqueles dias quando eu fiz o Herta, o Memórias lá, eu vi que nós participamos muito da Guerra do Paraguai, gente, aqui 2 irmãos, o Baumschneid, sabia disso, que a gente participaram da Guerra do Paraguai, e foram 40 pessoas aqui, entre jovens e adultos, familiares, que foram para a Guerra do Paraguai. E era na época, o Baumschneid, aqui na nossa região, nós éramos os maiores produtores, um dos maiores produtores aqui do Baumschneid é agricultura familiar. Então nós tínhamos muita agricultura familiar. E essas famílias tiveram que parar de fazer sua agricultura familiar e foram para a Guerra do Paraguai. E tu sabe quantos voltaram da Guerra do Paraguai? Pouquíssimos, Só 3. não acredito. 3 dizem como. 37 voltaram dentro do caixão. Eu lembro assim, eu não vou lembrar da data agora, mas tem um pastor, fez um culto lá e se emocionaram muito, disse que foi muito triste essa volta. E isso tudo também é história e é memória, né? Isso é uma coisa que nos exatamente. marcou muito aqui nessa região. Né? É o que as guerras nos trazem, né? Eia, como é ruim, né? É muito ruim. Preservar um cemitério é de extrema importância. Eu acredito e entendo que sim, porque a partir os cemitérios eles retratam a forma como as pessoas enxergavam a morte no seu momento histórico, né? E como elas representavam isso, né? E essa representação está nas lápides, esculpida, né? Ai, é verdade, era tudo escrito lá, né? Escrito e era esculpido em várias formas que são os símbolos, né? Os símbolos funerários e que trazem mensagens. Então tem as mensagens escritas e as mensagens através dos símbolos, né? Olha só. Que é a simbologia funerária, né? E uma coisa muito curiosa é que a gente recentemente descobriu que o mesmo senhor, a mesma pessoa que ajudou a construir a torre dessa igreja foi também um mestre artífice. Era um mestre que esculpia em pedra, em cantaria de pedra. A cantaria de pedra. Isso era muito comum na época, né? Muito comum, né? E ele esculpia em pedra arenito, porque arenito é como é que se diz em alemão? Heilige. Sandstein. Sandstein, de Sandstein. A pedra arenito é muito comum, ainda é muito sim. comum na nossa região, né? No fundo de lagos, né, que se encontra, né? Aliás, a nossa ponte de pedra, que foi construída em 1855, foi construída com pedras crestas. Estilo romano, né? Exatamente. Isso é estilo romano. Isso é. Também não deixa de ser uma técnica construtiva, né? Os romanos foram arquitetos muito bons, né? Sim, porque imagina, está lá ainda. As janelas, as molduras das janelas é em pedra arenito. As molduras. Márcia, mostra lá as molduras lá para o pessoal em casa, lá, vira o câmera lá, mostra lá para o pessoal entender o que a Ingrid está falando. Aqui no meio lá tudo é arenito. Arenito. Lá então está tudo em arenito. Olha que bonito, gente. Isso dura mais tempo? Dura. A pedra arenito, ela vai, com o tempo, ela vai se gastando, mas ela dura, porque são blocos grandes, espessos, né? Sim. E essas lápides também, né? A primeira coisa que se apaga nas lápides dos cemitérios são as escritos, né? Isso vai se apagando um pouquinho. Vai se apagando, porque a pedra vai se desgastando. E esse construtor, então, que construiu a torre e também
esculpir essas lápides se chamava Jacob Schmidt. Jacob Schmidt. E ele E ele era aqui do Palmstein. ele veio da Alemanha para cá. Ah, ele veio da Alemanha, no mínimo da região ali do Paladinato, ali do Hunsrück, e veio para cá. Como era o nome? Jacob Schmidt. Jacob Schmidt. Então ele fazia as lápides e fazia as lápides. Mas uma coisa mais curiosa ainda é que ele assinava as lápides. Ah, ele assinava. É, Ele fazia com a assinatura dele. exatamente. Olha que legal, olha que bate-papo. Vocês estão gostando em casa, gente? Olha que maravilha, hoje nós estamos indo... Olha, eu acho que eu vou ficar até amanhã. Parabéns, tia Herta, mais essa iniciativa em prol do patrimônio histórico de dois irmãos. Olha que coisa, a Márcia, a Saures, Schwendling, querida, eu amo a Márcia, sempre. Aliás, a Márcia tem que fazer um bate-papo com a Herta, ela deve ter tanta história para contar, tanta coisa bonita. Márcia Saltates, peixe, tá? Essa iniciativa maravilhosa hoje é do Patrimônio Histórico, da Associação do Patrimônio Histórico de Dois Irmãos, que está junto com a gente aqui hoje. Patrimônio Histórico Cultural de Dois Irmãos. Quem mais está com a gente aqui, ó? Fabiana está junto, que compartilhamos, importante. Compartilhamentos importantes. É verdade, é maravilhoso. Roberto Trivel, parabéns. Margarita, ótima live. Ai, que coisa boa. O pessoal tá junto com a gente aqui, tu viu? Ai, que coisa boa. Olé, amo esse lugar. Ana Meteiros, piquirita. Que bom que o pessoal tá curtindo. Primeiramente, obrigado quem tá junto com a gente. Nós estamos quase no final já aqui. Olha, nós temos mais vídeo. Então vamos botar mais uns 2 vídeos seguidos para nós acompanhar, para compartilhar com vocês em casa, junto com a gente, tá bom? Vamos lá, queridos! A partir de 1975, o espaço foi desativado como templo religioso, em vista do aumento do número de fiéis, quando foi erguida uma nova igreja. Ai, gente, após ela ser desativada, a comunidade de Dois Irmãos, os dois irmonenses, se organizaram para buscar a preservação do local. Porque corria o risco de ser substituída, vocês sabiam disso? Por uma praça. Eles estavam pensando isso. Situação que, inclusive, virou reportagem de jornal. Vocês acreditam? Queridos! Mas o pessoal não deixou. Posso falar? Tu cortou. Ainda não fez acordamento. Já estamos de volta? Ela estava fazendo sinal, já estamos de volta. É que eu sou que nem um patrimônio, tem que me chamar. Estou de volta já. Já estou de volta, mãe, que fixia. O pessoal está gostando em casa, ótima live. Aqui, podemos mostrar para os estudantes essa live? Claro que pode. Deve, né, Ingrid? Deve mostrar, tem que mostrar para todo mundo, para o pai, para a mãe, para o tio, para os estudantes, para todo mundo. Até as pastóricas, às vezes a gente está nos pastores. Quem faz ao vivo, né, Ingrid? É assim, né? Que coisa maravilhosa. Ingrid, eu quero te agradecer muito pela presença hoje aqui. Aliás, parabéns por esses projetos maravilhosos do patrimônio histórico em Dois Irmãos, de preservar. Antes de nós chamar o César para falar um pouco da associação, né, para explicar um pouco como ela funciona, quando ela se criou, o que aconteceu. Uma coisa curiosa que eu tenho. A rua, os paralelepípedos, né, a estrada, também é um patrimônio, né? Também. Né? Porque a gente sempre disse, a gente viu aqui agora a Avenida São Miguel, aí tu vai subindo lá para cima, o pessoal mantém o paralelepípedo. Eu acho muito bonito quando mantém o paralelepípedo junto com as casas, tudo. Também é um patrimônio, né? A rua, originalmente, ela era de chão batido. Sim, né? é primeiro, né? Mas o paralelepípedo que veio depois desse calçamento, ele já pode ser considerado histórico, né? Porque hoje dificilmente ele é empregado, né? E ele proporciona uma questão muito importante, que o carro ele vai mais devagar, né? Sim. Então, acho que faz todo sentido preservar ele, porque o carro vai mais devagar para apreciar
o que tem de bonito na cidade. Que né? tem de bonito nessa cidade. Nós temos duas sociedades de extrema importância, eu não posso deixar de falar delas. Uma delas é o Schützenhaus, a Sociedade de Tiro da Sociedade de Atiradores Dois Irmãos, que é um patrimônio histórico, é de uma importância tão grande, tão maravilhosa, porque ali tem muito. Ali tem uma vida, onde todos têm, mas ali eu acho que é tão importante a Sociedade de Santa Cecília, né? São dois lugares assim que a gente tem hoje, são referências, porque ali eram os grandes bailes de Kerp, os cantos corais, a Sociedade de Atiradores, principalmente também na questão de jogos, né? O polão, o tiro, né? E são lugares importantes, né, Ingrid? Sim, muito importantes. Olha que coisa maravilhosa. E a Sociedade de Santa Cecília, pelo seu canto, né? Sempre teve o coral, ainda tem o coral e mantém esse patrimônio junto. Ingrid, obrigado de coração. Nós vamos assistir mais um vídeo e depois nós vamos falar com ele. César Miller, meu amigo de coração, querida. Beijo, um abraço e muito obrigado por estar com a gente aqui, tá bom? Querida! Em 1983, foi encaminhado ao governo do estado um abaixo-assinado pedindo o tombamento da antiga matriz, com quase 1000 assinaturas. Ai, eu fico tão emocionado. E que podem ser considerado como uma das primeiras conquistas da futura Amigos da Antiga Igreja Matriz de São Miguel. E já no ano seguinte, ela foi reconhecida como interesse público de alto valor histórico e arquitetônico, passando então a constar como bem tombado e pertencente ao patrimônio cultural do Estado. Em 1989, teve o início do diálogo entre a Prefeitura e a Mitra para a aquisição da antiga matriz. Já em 1991, se tornou patrimônio público municipal. Em 1992, ocorreu a formação do grupo Amigos da Antiga Igreja Matriz de São Miguel, que reuniu pessoas interessadas em encontrar formas de captar recursos para a conservação e a restauração da antiga igreja, que precisava de obras urgentes, mas muita coisa tinha que ser feita. Anos depois, esse mesmo grupo deu lugar à criação da Associação dos Amigos do Patrimônio Histórico e Cultural de Dois Irmãos, que é responsável pelo espaço da antiga matriz, tão utilizada pela comunidade para fins não mais religiosos até os dias de hoje. A gente também tinha responsabilidade, a associação, a elaboração de encaminhar projetos destinados à preservação, à restauração e atividades culturais, por leis de incentivo fiscal, tendo vários projetos aprovados e financiados por diversas empresas, instituições, eles falam assim, como a própria Prefeitura Municipal de Dois Irmãos, o Consulado da Alemanha, von Deutschland, além das empresas da região, sim, como o Grupperval. Então, isso também a associação teve que fazer. Essa responsabilidade de estar junto a buscar esses recursos. Muito bem, ainda não, já estamos quase.
agora sim, mais uma vez assistimos um vídeo lindo, maravilhoso. Eu quero aqui, antes de voltar, quero mandar um beijo, um abraço pelo Armino Arendt. Parabéns, tia Herta e arquiteta Ingrid. Querido, muito obrigado pelo carinho. Olha que coisa maravilhosa. O Pelarme tem mais um aqui, deixa eu ler ligeirinho. Está muito interessante esse bate-papo, tia Herta, com a Ingrid. Parabéns. A Eva, querida Eva, olha que maravilha. Eu assisti a pavimentação da rua com muita curiosidade, diz a Margarita. Olha que maravilha, coisa bonita. A gente poder resgatar e manter. Eu estou aqui com ele, César Miller. Alles gut, César? Alles gut. Como tu tá, querido? Muito bem. Olha que coisa boa. César, e a associação? Como funciona? Quando surgiu? Como é que... Vamos falar um pouquinho da associação para o pessoal em casa entender um pouquinho quem são os associados, como funciona a associação. Bom, agora, esse ano, ela vai fazer 25 anos. 25 né? anos. Faz 25 anos que temos a associação, né? Ela começou, primeiro a gente se reunia, eu não estou bem desde o início, né? Quem começou isso foi com a Vera, o Ângelo e a... O Ângelo Reimheimer. E a Tânia, que começaram a associação. Daí depois foi surgindo mais pessoas. No início a gente se reunia no museu, né? Então, com isso, o que podemos dizer assim, a associação ela faz projetos, né? Que nem, por exemplo, o restauro dessa antiga matriz aqui através de projetos. Então, assim, os nossos associados têm vários estilos, vários tipos de profissões, assim, das pessoas que participam, né? E daí esses projetos, quando a gente, que nem agora, ganhamos mais uma verba, por exemplo, vai entrar para fazer o memorial. Um memorial. Vamos fazer toda a história de texto da associação, do patrimônio histórico. Da cidade, né? Da cidade toda. Engloba até a região. Porque, olha que né? bonito. Vai ser tipo uma linha do tempo, eles falam isso, assim, né? Vai ser feito. Isso vai ficar chique. Nós temos um prazo para Das gibt Arbeit, né, César? Das gibt viel Arbeit. Da muss man viel schaffen, para man hinkommen. Isso vai estar serviço, olha. Sim. Né? Não, daí, assim, o legal, assim, é justamente isso, das pessoas que participam da associação, né? Então, tem o pessoal, tem a Luana, tem a Ingrid, tem a Vera. Então, todo mundo sempre ativamente participante, né? Alguns já se foram, né? Sim. Por causa até da idade, mas, assim, outras sempre estão entrando pessoas novas, né? Que não é um grupo boa. muito grande, mas o bom assim, é um grupo independente, né? A gente não é ligado a nenhum partido, nenhuma sociedade. E é tudo, né? Voluntário. Voluntários. A gente ainda tem uma pequena anuidade, né? Mas é um trabalho voluntário. Vocês, se alguém quiser, assim, a Herta quer fazer sei lá, contribuinte, ou quer ajudar, como é que faz ali? Como é que manda ali, tem um número do... eu quero ajudar lá por mês, lá 30 pila, 10 pila, 100 pila. Como é que faz? Pode ajudar? Pode ajudar. Tem que ajudar, né? O pessoal em casa ali, quem está vendo a gente no YouTube da Herta e no Facebook da associação, como é que faz daí? Como é que tem que fazer? Que daí assim, tem um número de uma conta ou tem que ligar para alguém? Pode estar lá, vai aparecer aqui. Mit uns aufschreiben, nós vamos botar aqui na internet, aqui, ó. Como é que faz? Daí tem a conta da associação. Né? E qual é o número da conta? Qual é o daí agora de cor. Não vai lembrar agora. Tá, mas então, pessoal, nós vamos ficar te vendo para vocês aqui. Sim. Daí, quando alguém lembrar aqui, nós vamos botar no live ali, quando nós fazer o compartilhamento do live, nós vamos botar lá direitinho quem quiser fazer contribuimento, né? Nós estamos a dar, né? Isso nós vamos fazer. E César, se eu quero assim, se alguém quer se associar, isso pode também ao patrimônio? Claro, tem que ter. Principalmente o amor à causa, né? Isso é a principal. Porque a gente tem, a gente trabalha, né, pelo patrimônio, né? E além de termos aqui o espaço, né, espaço cultural, que a gente promove eventos, né? Por exemplo, que nem foi falado antes, o espaço ele é do município, é da prefeitura, né? Só que a gente tem a concessão do espaço. Então, claro que esse ano, infelizmente... Esse 20 anos está ruim, né? Já teríamos tido várias promoções aqui, né? E
por enquanto não fizemos nenhum, né? Mas, Muito tá. bem. Mas vamos fazer, logo, Vamos logo fazer. nós vamos estar todo mundo de volta, tá todo mundo alles vollbado aí. Daí vai ter show de novo, vai ter música, né? Vai ter bastante coisa quando voltar. Passar esse pandemia aí, tá de uma anfang, né? Sim. Daí vai começar tudo de novo. Que coisa. César, qual é o maior desafio? Qual é a maior dificuldade? O que tu acha, assim, da questão da associação? O que o pessoal pode ajudar mais a comunidade, pode ajudar? Qual é o maior desafio? O que tu acha? Bom, além do desafio financeiro, né, que é sempre um empecilho para principalmente a parte de cultura Aham. do país, né? Mas assim, dificuldades, por exemplo, tem o trabalho voluntário, né? Porque ele também apesar de ser cansativo, né? São 25 anos já que tem gente que está desde o início, né? Então, Olha só. mas a dificuldade, às vezes, é assim, até questão de... Eu gosto muito, assim, por exemplo, o Flávio Scholes fale bem da sua aldeia, né? É Por exemplo, verdade. que nem aqui, então, a cidade dá apoio às coisas que a gente faz, né? Muito bem. Né, a associação sempre pensa no bem É. comum, preservar e promover coisas, né? Isso é Então, importante. Então, Fale da gente, né? fale da gente. É, muito bem. Tu sabe que eu sempre digo isso, às vezes aluno diz assim no teatro, eu queria, eu não sei texto, eu não sei tipo, escrever, pesquisar texto. Eu disse, fala da tua rua, fala da tua escola, fala do teu professor, fala do teu avô, da tua avó, escreve um textinho, fala de quem está em tua volta, começa por ali. Tu vai ver quanta história, memória e patrimônio, como eu estava falando antes com a Ingrid, tem em volta do teu bairro, da tua cidade, da tua escola. Não precisa ir longe, né? A gente tem É tudo pertinho, né? um patrimônio maravilhoso da cidade, né? Muito bem. Nós temos mais vídeo. Vamos ver então quantos 2 vídeos. Nós vamos assistir mais 2 vídeos. Antes de assistir os vídeos, Márcio, espera só um pouquinho aqui. O Fábio Klaus, muito legal o trabalho, preservação e resgate da nossa história. 2 irmãos é muito rica em história e cultura. Querido. Sandra Terezinha Brandt, parabéns a vocês e a todos que se envolvem na preservação do patrimônio escola de 2 irmãos, querida, muito beijo na coração, tá? Vamos ver mais 2 vídeos, aí nós voltamos, nós já estamos quase no final aqui da nossa live de hoje, já são 21 horas. Olha como foi chique e maravilhoso, wir können die ganze Nacht hier bleiben, né? Eu ficar fazendo bate-papo. Vamos ver então? Vamos ver mais 2 vídeos do patrimônio, vamos lá, queridos! Com patrocínio de diversas empresas, o projeto qualifica e moderniza a antiga matriz, ampliando o uso do espaço cultural, os seus meios de divulgação e possibilidades de realização de eventos. Muitos eventos acontecendo. Neste mesmo ano, a antiga Igreja Matriz de São Miguel de 2 Irmãos passou a ser chamada-se Espaço Cultural Antiga Matriz, e realiza uma programação enorme culturalmente o ano todo, com vários artistas. Feliz com a realização desse evento, que já havia expectativa, mas realmente eu acho que superou a expectativa que a gente tinha, porque esse é um evento de aniversário, 150 anos da antiga Igreja Matriz. Essa coisa de expandir pela cidade chama a atenção das pessoas, né? Quem não conhecia a antiga igreja está conhecendo hoje, né?
músicos, com artistas locais, artistas da região. E a gente ficou muito feliz também com a participação do movimento Viva a Música, porque só por eles é que a gente conseguiu realmente trazer tantas atrações num dia só. Obrigado para o movimento Viva a Música, aos patrocinadores, né? Com essas imagens lindas noturnas da igreja aqui hoje, nós vamos encerrando a nossa live de hoje. Mas antes de encerrar, eu quero ali, tá nos comentários ali, ó. Quem quiser fazer contribuimento lá, ajudar o patrimônio, ajudar a associação, é a agência 0101, a conta é 84 261 2, Associação de Amigos do Patrimônio Histórico Cultural de Dois Irmãos, é o ZICRET. César, eu quero te agradecer, eu quero pedir para tu deixar para o pessoal em casa quem é a atual diretoria da associação, quem está à frente da diretoria hoje, os cargos que estão mais à frente ali, para o pessoal saberem em casa. Atualmente a Ingrid é a presidente, eu sou o vice, né? A Vera é a tesoureira, a Luana é a secretária e o Raul é vice-secretário, não, é vice-tesoureiro, e a Lourdes é a vice-secretária. Muito bem, Lourdes, muito obrigado. Tem sobrenomes que teria que falar, mas assim... Sobrenomes? Não, mas eu digo que são essas pessoas. São essas pessoas. Querido, César, dankeschön. Né? Mas, assim, além dos associados, nós temos os simpatizantes, que, né, a gente tem muita gente, às vezes, assim, principalmente empresários ou coisa assim, que às vezes a gente que ajudam. Né? Então, isso é uma grande coisa da comunidade de Dois Irmãos, que sempre temos essas pessoas que nos ajudam, e como em várias outras coisas também. Né? Então, e que continuem ajudando, né? Continue ajudando. Todo mundo, a comunidade, os empresários, que a gente consiga manter o nosso patrimônio histórico, cultural, né? Isso é muito importante, né, César? É o mais importante, né? Cada um fazendo a sua parte. Está assistindo? Está assistindo. Querido. Queremos agradecer a cada um de vocês que esteve junto com a gente e compartilha essa live. Vamos junto, né? A Associação do Patrimônio Histórico de Dois Irmãos, hoje celebrando o Dia do Patrimônio. Richtig? Beijo da Herta e no coração de cada um de vocês, tá bom? Liebe Grüße, gute Woche für euch. Heute ist endlich Montag, morgen schon Dienstag, né, César? Vamos lá, das geht schnell rum. Queridos, beijo!